Vamos para mais uma atividade, mais um exemplo usando os vetores, o conceito de vetor. Vamos aproveitar o que a gente já usou de outros exemplos. O enunciado eu vou explicando para vocês à medida que a gente for evoluindo o exercício. Então a primeira coisa que a gente precisa deixar estabelecida é que nós vamos declarar um vetor. O tamanho desse vetor pouco importa, porque nós vamos preencher ele de forma aleatória. Então vamos deixar um vetor de tamanho 10. Vamos dar o nome desse vetor de V, para não ficar igual os outros exemplos. Um V de tamanho N, ou seja, 10. Vamos colocar esse V de... Também vamos botar ponto float, para diferenciar um pouco dos outros. O gerador de semente vai sempre gerar uma sequência diferente. Aqui o for, para preencher ele de forma aleatória. Return 0 para terminar o código. E vet i. Os valores a serem gerados serão entre 0 e colocar 101. Tá? Então, com isso, o menor número que vai para vet i vai ser 0 e o maior vai ser 100. Vamos pegar e vamos imprimir já também. Fazer isso mesmo for, só para a gente ver se está sendo gerado igual. Está sendo gerado certinho. Beleza. Tá? Então vamos lá, vamos executar isso daqui. F11 vai salvar. Tem um erro. O erro ele está dizendo aqui. Vet não declarado. Na verdade, ele está dizendo que o erro está aqui, mas o erro está aqui. Se é isso, F11. Ainda está dizendo que tem um erro aqui. Array não declarado. Mas por que se ele está aqui? Ela está dizendo que não é um inteiro. Tá. Acho que é isso daqui. Vamos ver se é isso tudo aqui. Tá certo. Tá certo, o erro não tá aqui. O erro está aqui, ó. Porque o i eu declarei como float e i é inteiro. E o porquê que isso é um erro? Porque não existe a posição com casa decimal dentro de um vetor, né? Não existe a posição 2.1, a posição 3.9. Você tem posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Então, as posições de um vetor sempre é inteiro. E isso eu falei no vídeo anterior. Que bom que deu o erro aqui para a gente mostrar na prática o que acontece quando a gente comete essa falha. Então eu esqueci, mudei o tipo do vetor e deixei o i como ponto flutuante. E aí, na hora de compilar, o compilador apontou esse erro justamente porque eu não consigo referenciar a posição de um vetor com variáveis do tipo real, porque não existe uma posição do tipo real. Bom, então tá aqui, foi tentado gerar o vetor, tudo zerado. Já sei onde é que está o erro, está tudo zerado porque eu estou fazendo o %d no conteúdo do vetor, quando na verdade ele é um ponto flutuante. Então aqui é ponto F, vamos colocar duas casas decimais, 2F.
A posição continua sendo inteiro, porque I é inteiro. E agora gerou 99, 19, 33. Vou ver de novo. 25, 68, 13. Então, perfeito. Essa primeira parte do nosso exemplo a gente já fez, que foi gerar valores aleatórios para todas as posições, para esse vetor ponto flutuante de 10 posições. Os valores que são gerados são entre 0 e 100. 101, lembrando que o maior valor sempre vai ser o que eu colocar aqui menos 1. Então o maior vai ser 100 e o menor é 0. Estou gerando valores aleatórios e jogando em V da primeira posição para o fim. Depois eu estou imprimindo também V de novo da primeira posição até o fim, que é N. Lembrando que a posição N também não existe. A última posição é a posição que é o tamanho que eu declarei o vetor menos 1. Então, se eu estou declarando um vetor de tamanho 10, a última posição é 9. Veja, esses dois fors que eu estou usando para percorrer o vetor, eu estou percorrendo do início até o fim. É o que se faz com mais frequência, mas nada impede, dependendo do problema, dependendo do enunciado, eu percorrer esse vetor de outras formas. Por exemplo, percorrer do fim até o início. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, eu quiser percorrer do fim até o início, o I vai receber n-1, ou seja, para começar na última posição. Aí a minha condição de parada é quando o I chegar em 0, então ele vai percorrer enquanto ele for maior ou igual a 0, e daí eu vou fazer I menos menos. Então, dá para fazer isso. Eu posso, por exemplo, montar uma aritmética para pegar do final para frente, do final para frente não, da metade até o final, ou da metade até o início. Eu posso ter dois índices manipulando o mesmo vetor. Então aqui eu tenho um I e eu posso ter um J, um I começando no início e uma segunda variável, por exemplo, um J, como eu falei, começando no fim. Então, enquanto o I vai incrementando nas posições subsequentes, o J pode ir decrementando nas posições anteriores. Então, pode fazer qualquer coisa. Eu poderia chegar aqui e imprimir, por exemplo, ou manipular só as posições pares do vetor. Então, dá para fazer várias coisas. O natural e o mais frequente é justamente isso que nós estamos fazendo, do início ao fim. Mas dá para fazer dá para a gente andar nesse vetor de qualquer forma. Depende muito do problema que a gente está tratando. Então, uma vez que a gente já fez isso, a gente já preencheu, já imprimiu, está vendo que está certinho, o que eu vou fazer agora? Vamos incrementar um pouco mais esse nosso enunciado. Eu vou pegar os valores que estão sendo gerados aleatórios, então, que é isso daqui, não estou gerando esse valor aleatório jogando em V. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o valor que foi gerado e vou fazer a potenciação dele. Então ele vai ser levado a alguma base, onde a base eu vou pedir para o usuário digitar. Então vamos colocar aqui. Essa base vai ser... Vou colocar essa base como ponto flutuante também, porque o usuário pode ter... Existe potenciação de número flutuante. Base. Essa base vai ser digitada pelo usuário. Base não. Na verdade, o que eu quero é a potência. Potência. O que eu estou gerando aqui vai ser a base. Digite a potência. Vamos ler. Scanf.
percent F e comercial potência. Vou executar aqui para ver se não tem erro de compilação. Tá pedindo. Ainda não fizemos o nosso cálculo. O que eu vou fazer? Só para a gente verificar se está fazendo certo, se está calculando certo. Vou pegar e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, fazer um duplicar. Depois a gente reduz o código. Porque o importante é a gente fazendo e testando para ver se está ok. Então a gente já testou que está gerando os números aleatórios ok, porque a gente gerou e imprimiu. Então o que eu vou fazer agora? O VDI tem uma função matemática que chama, que nós vamos usar aqui agora, para calcular a potenciação. A gente fez um exercício onde nós calculávamos a potenciação, mas existe uma função pronta. E para eu usar essa função pronta, preciso colocar no meu código o include math.h, que é uma biblioteca que tem várias funções matemáticas. E uma dessas funções é POW, que é a potenciação. Onde o POW eu preciso da base que eu quero potencializar e da própria potência. Eu preciso de dois parâmetros. Então, qual é o número que eu quero potencializar? É o que está em VI. VI, e eu quero potencializar em qual potência? No que o usuário digitou. Potência. Potência. Então, o que está acontecendo aqui? Eu pego o valor que está armazenado na iésima posição de V, vou elevar numa potência que o usuário digitou, calculado isso por meio da função POW, que é de Power, potenciação, eu vou pegar esse valor e vou armazenar na própria posição VI. Então, eu estou fazendo uma substituição. Pego o que está armazenado na posição VI, potencializo e jogo na própria posição VI. Com isso, o valor anterior se perde. Por isso que eu imprimi antes para a gente conferir aqui e vou imprimir depois para verificar se está calculado corretamente. Então, quando a gente começa a manipular posição a posição de V, cada posição a gente tem que tratar conceitualmente como se fosse uma variável. Posso substituir o valor a qualquer momento, mas uma vez que eu substituo, eu perco o valor anterior. Então, isso precisa estar em mente. Vamos rodar isso. Vamos colocar a potência 2. Deixa eu só... Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui um outro printf, só para ficar separado ali. Tá? Barra N. Só dar duas quebras de linha aqui. Agora a gente vê. 2. Vamos ver, ó, 90 foi gerado, 28. Então, 90 ao quadrado é 8.100, 28.784, está calculando certinho. Então, a gente já viu que a nossa potenciação deu certo. Está calculando. Vamos executar mais uma vez. Vamos fazer ao cubo. 68 ao cubo dá uns números bem grandes. Porque 2 ao cubo está na posição 2, na posição 2. 2 ao cubo é 8. 6 ao cubo está na posição 5. 216. Então tá perfeito, está funcionando a nossa lógica. Agora, para a gente finalizar esse exemplo, então vamos apagar. Tira número aleatório. Vamos apagar isso tudo aqui.
E vamos fazer o seguinte, vamos calcular a potenciação já dentro da própria for que está gerando o número aleatório. Vamos simplificar esse código. Gerei o valor aleatório e já fiz a substituição. Com isso eu ganho algumas linhas. Vamos executar de novo. Está certo. 2. Agora a gente é obrigado a acreditar, né? Porque uma vez que nós tiramos o for que imprimia os valores certinhos. Então mais esse exemplo, a gente para aqui. Vamos fazer mais um exemplo ainda para vetor, para a gente evoluir nos nossos conceitos.